Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Olá, amigos, estamos começando mais um programa Música e Mensagem. Hoje não vamos tocar música, eu quero ir direto para o assunto, para a gente poder aproveitar nossa meia hora de programa ao máximo. Nós estamos aqui com um convidado especial, novamente, o Guilherme Romano, que já esteve no nosso programa. Hoje ele aceitou o convite para voltar, para a gente falar um pouquinho sobre a Vedanta, a tradição espiritual da Vedanta. Ele vai explicar um pouquinho, uma introdução, vai mostrar para vocês o que é isso daí, porque a gente está meio que fazendo um ciclo sobre esse tema. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo um ciclo sobre desenvolvimento energético, nós também estamos fazendo um ciclo sobre a sabedoria hindu. Então nós tivemos a presença do Gaura Shaktidas, que falou aqui sobre o hinduísmo dentro da visão do movimento Hare Krishna. Hoje está aqui o Guilherme Romano para falar um pouco mais da sabedoria hindu, dentro do conhecimento dele. Espero trazer mais pessoas para continuar esse ciclo. Aí a gente encerra, inicia um novo ciclo, talvez um ciclo sobre Umbanda, como eu faço todos os anos, tá bom? É assim que funciona o nosso programa. Eu estou correndo porque antes do Guilherme começar a falar, eu prefiro divulgar o que tem que divulgar para a gente não interromper no final. Então, por favor, eu vou divulgar aqui algumas coisas muito importantes, palestra gratuita, e eu quero que vocês anotem, tá bom? Palestras gratuitas. Vamos lá? Ó, anotem aí. No dia 24 de setembro, das 20 às 21h30, dia 24 de setembro, das 20 às 21h30, lá no nosso espaço, no Núcleo Vivência de Cultura Espiritualista, teremos uma palestra gratuita. O tema, Vedanta. Então ele vai falar sobre essa tradição espiritual que tem como objetivo a autorrealização espiritual. Quem vai falar é o Guilherme Romano. O Guilherme ele vai fazer uma breve apresentação dele. Ele é médium, ele é pesquisador espiritualista, ele é coordenador do Núcleo de Estudos Espiritualistas Luz da Nova Alvorada. Ele vai passar o endereço do espaço dele também, ok? Então, anotem aí, dia 24 de setembro, às 20 horas, anote o local. Rua Falchi Giannini, Falchi, Falchi Giannini 515, na Vila Prudente. É uma travessa da Rua do Orfanato, próximo ao metrô da Vila Prudente. Anota o nosso telefone, caso você tiver dúvidas, anote aí, 2645 4017. 2645 4017. Bom, a segunda coisa que eu quero divulgar. No último sábado deste mês de setembro, eu darei uma palestra extra, ok? Será no sábado, para quem não pode ir lá durante a semana, no nosso espaço, lá no nosso núcleo. Então, dia 28 de setembro, das 18h30 às 20h30, ok? Dia 28 de setembro, sábado, das 6h30 da tarde às 8h30, são 2 horas, eu darei uma palestra sobre o tema potencial paranormal. O que é e como você despertar de forma equilibrada e alicerçada com o teu desenvolvimento espiritual. Tá? Você vai entender, então, a tua capacidade de perceber de forma mais lúcida o plano espiritual. Só que essa palestra ela tem um custo, uma colaboração que eu estou pedindo de R$15 para nos ajudar a manter nosso espaço. Esses R$15 você vai ganhar um exemplar da revista Caminho Espiritual, cujo tema é Potencial Paranormal. Então, você vai
colaborar com R$15, mas você já vai ganhar uma revista, ok? De R$ 8,90. Então, os R$15 você vai ganhar uma revista lá no dia sobre potencial paranormal. Anote o nosso telefone novamente. Quem não anotou, anote 2645-4017 ou entra lá no nosso site para você poder fazer a tua reserva, porque a gente só tem 35 lugares. O nosso site é www.rcespiritismo.com.br, tá bom? Lembrando que a revista Cristã de Espiritismo e a revista Caminho Espiritual sobre potencial paranormal estão nas bancas de todo o Brasil. Mas, se você for assistir a palestra, não compra a revista. Vai lá que você vai ganhar a revista, ok? Mas liga pra gente para reservar o teu lugar, para fazer a inscrição, ou faça pelo site. Bom, então o Guilherme vai começar a falar sobre essa sabedoria, um pouquinho o que é Vedanta, vai explicar. Depois continue com a caneta e com o papel, porque o Guilherme vai divulgar o espaço dele. Inclusive, segunda-feira, agora, tem um trabalho espiritual lá, tem uma reunião espiritual, ele vai divulgar. Se for aberto ao público, ele já divulga agora, ok? Então, ouçam o Guilherme e já anotem tudo aí. Obrigado, Guilherme, por você ter voltado aqui ao nosso programa. Eu é que agradeço, Vitor, agradeço também aos ouvintes da Mundial, muito obrigado a todos, muito boa tarde, Namastê, Harion. Bom, antes de começar e de divulgar tudo isso, já que vamos falar de Vedanta, façamos então um mantra vedantista que utilizamos para abrir as práticas espirituais do Neona, a Satoma Mantra. Se quiserem, repitam depois de mim em casa para fortalecer suas energias. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrutyorma Amrutam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Que o divino possa nos guiar da ilusão para a verdade, das trevas para a luz, da morte para a imortalidade. Paz, paz, paz entre todos os seres. Namastê, Jai Guru. Bom, segunda-feira no Neona nós temos, como acho que já falei na outra entrevista, um trabalho que acontece uma vez por mês no nosso espaço. De novo, ele é um espaço universalista, assim como o do Vitor, né? Nós propagamos a fé e a razão de mãos dadas, né? Como uma ferramenta para a evolução e para o crescimento espiritual. E temos na Vedanta uma das vertentes que sustentam a nossa casa justamente na figura de nosso guru. Algum dia, inclusive, quero falar, se você me permitir, sobre guru, porque os novos espiritualistas têm um certo preconceito com essa palavra devido ao tamanho de charlatães que apareceu por aí ao longo dos anos, e as pessoas entendem muito mal o que significa o verdadeiro guru, né? O guru seria ao pé da letra, seria um professor, é isso? Isso no sentido laico, né? Na Índia, é engraçado, quando eu estive na Índia, tinha um professor de cricket, né, que é o esporte deles, e o pessoal fazendo pranam, que é a reverência aos pés do mestre, para o professor de cricket. Então, no estado laico, na ideia laica, qualquer professor é um guru. No estado espiritual, o guru é um mestre de sublime evolução. Guru, ou guru, né, significa, isso tudo tem a ver com Vedanta, significa aquele que dissipa as trevas da nossa ignorância, aquele que aplaca em nossos corações a fúria, a ira e todas essas mazelas que nos fazem mal e, ao lugar delas, coloca a verdadeira sabedoria. Eles retiram a ignorância, que é a única razão máxima do sofrimento nosso. Mas para encontrar um guru verdadeiro, a gente tem que ralar um pouquinho. E é isso que a Vedanta, inclusive em todos os textos das Upanishads ensinam. Nós vamos falar mais sobre isso nas palestras. E vamos dar uma pincelada nisso hoje. Mas segunda-feira nós temos trabalho com o nosso Guruji, Sri Swami Shiva Harinanda. Que também, para o pessoal que é hindu, é meio difícil deles entenderem que eu incorporo esse guru. Não é um guru físico, né? E eu tive contato com ele desde os 15 anos. E devo hoje, sem nenhum exagero, a minha vida a ele, porque passei por crises absurdas, das quais, através da orientação dele, assim como um grande amigo, como um grande pai, ele esteve ali para mim, como tenho certeza que os ouvintes sempre tiveram esse amigo, esse pai ao lado deles, na forma de alguém especial. E
na segunda ele vai estar lá distribuindo, como a gente chama o darshan, né? As bênçãos e ensinamentos para aqueles que quiserem. Então, o nosso endereço é na Avenida Sapopemba, número 137. É Avenida Sapopemba, 137. Acredito que eu estou certo, senão o Vitor vai dar uma olhada e ele me corrige. É logo ali pertinho, é uma travessa. Quando a Avenida Sapopemba começa na Salim Faramaluf, o Nelna já está ali. Para chegar pelo metrô é muito fácil descer ali no metrô Belém, pegar o ônibus ali, é bem rapidinho de chegar. Começamos por volta das 7h30, 8 horas e vamos até, como esse é um dia especial, né, nossas palestras vão até às 9. Nesse dia elas vão até às 10 porque é a presença do nosso guru e tudo mais. É um dia diferenciado, um dia especial. E nessa palestra é bom falar, cria-se um clima muito bom, uma egrégora espiritual muito propícia, e quem realmente se entregar durante esses momentos de coração, de buscar o melhor para si, para o seu desenvolvimento, vai usufruir esses benefícios, não apenas das palavras que são ditas, dos ensinamentos, mas também é um ambiente propício energeticamente, espiritualmente, para quem quer se desenvolver. Apenas para confirmar, eu estou vendo aqui no Facebook teu, realmente é Avenida Sapopemba 137. É estranho eu confundir, né? Estou indo para lá 5 vezes por semana agora. Então fala um pouquinho do tema da palestra que você vai dar no dia 24 de setembro, lá no nosso espaço, Vedanta. O que é Vedanta? O Vedanta, traduzindo ao pé da letra, significa o final dos Vedas, ou a essência deles. Se trata das Upanishads, ou dos estudos aprofundados acerca das Upanishads, mas quando a gente fala de Vedanta, a gente refere-se a um nome especial na história, Shri Adi Shankaracharya. Mas antes de eu falar do Shri Adi Shankaracharya, nome comprido, complicado, né? Vamos falar só Shankara, então. Vamos voltar lá atrás e falar sobre os Vedas. O que são os Vedas, né? São as escrituras hindus que formam o compêndio doutrinário da crença dos povos dessa religião ali na Índia. A gente fala que, às vezes confunde chamar indiano de hindu, a gente esquece que ali tem sikhs, tem muçulmanos, tem jainistas, budistas. Os hindus são um grupo ali na Índia, e como a gente viu nesse panorama que você fez com o Gaura, agora comigo, é errado acreditar que o hinduísmo é uma coisa homogênea. O hinduísmo dentro de si tem inúmeras religiões diferentes, que têm alguns princípios parecidos, e um deles é a ideia da liberação espiritual, né? A ideia da liberação do sofrimento, do desassossego, a ideia do próximo passo na jornada evolutiva. A ideia do sair desse ciclo de dor e sofrimento que, segundo a tradição hindu, compõe nosso mundo, né? Essa impermanência que é inerente à nossa Terra. Os Vedas são 4, né? E eles foram sempre passados via tradição oral. Durante muitos e muitos anos eles foram feitos por tradição oral, e há alguns milhares de anos eles foram transcritos, e são os 4, né? Começando com o Rig Veda, o mais antigo, o Urg Veda, né? E agora, para lembrar o nome dos outros é complicado, é muito nome. Eu lembro do último, que é Atharva Veda, porque ele é o Veda mais místico, que eles falam que é o dos bruxos e feiticeiros. E, bom, os Vedas eles têm vários movimentos dentro dele, vários pedaços, e que também não foram escritos juntos, eles foram sendo incorporados ao longo dos milênios, ou dos séculos, enfim. E um desses pedaços são chamados as Upanishads. As Upanishads são a essência, né, que eles dizem, dos Vedas, e são 12 Upanishads essenciais, são 12 Upanishads tradicionais, né, dentro ali dos Vedas. É mais ou menos como se fosse o Novo Testamento dos Vedas. Falar das Upanishads é falar como se fosse o Novo Testamento. E dessas 12... Isso as pessoas podem comprar? Olha, é difícil... Existe em livro? Como é que eu posso ler? Então, é muito fácil você achar as Upanishads, dependendo do nome dela. Por exemplo, o Katha Upanishad, que eu vou falar bastante na palestra, vale a pena procurar. O nome é K-A-T-H-O, Katha Upanishad. Né? Dá para você achar para baixar em PDF. Mas os Vedas são toneladas de pergaminhos, Vitor, que formam um compêndio muito maior do que uma biblioteca. Então, mas dá para você pegar a essência de cada pedaço. E eu te explico por que eles são tão vastos.
Porque como era uma tradição oral, cada família Brahmani se incumbia de decorar um pedaço dos Vedas e passar essa tradição de pai para filho, né? Nessa tradição que eles chamam de parapará, né? Que é de guru para discípulo. Aí, no caso, o guru como professor, não como libertador espiritual. Então, como tinham muitas famílias, imagina se cada família brasileira, Brahmani, cada família de sacerdotes ou de pastores fosse incumbida de decorar um texto do tamanho de metade da Bíblia. E aí depois esses textos fossem todos incorporados e transcritos. Seria uma coisa muito absurda de tamanho, né? E as Upanishads, elas tratam desse tema essencial que é a liberação, ou moksha, né? Guruji vai ensinar pra gente que nós temos 4 objetivos, 4 ideias essenciais que nos acompanham ao longo da nossa existência, né? Que elas são Kama, Artha, Dharma e Moksha. O que são essas coisas? Vou falar bem resumidamente. Vocês querem ouvir melhor? Vão ouvir a palestra segunda-feira com ele, que ele explica isso direitinho. Kama seria um desejo sexual ou desejo amoroso de qualquer ordem. Artha seriam os desejos materiais, sobrevivência, família, dinheiro, poder. Dharma é cumprir com o dever, né? É diferente do Dharma budista, né? Se tem algum budista ouvindo, o Dharma hindu é diferente. O Dharma hindu remete à ideia de dever, cumprir com aquilo que você veio para fazer. Ou a lei maior, né? O bom senso, além do bom senso. E moksha é a liberação espiritual. É sair dessa roda de sofrimento e de impermanência que nos assola a existência terrena. E nas Upanishads, nós vamos encontrar a essência dessa questão do relacionamento guru-discípulo. Todas as Upanishads, ou pelo menos a maioria delas, tratam da liberação espiritual com algum método muito concreto. Isso é interessante, inclusive, na Vedanta, porque tudo ali é feito como ciência. E eu falo ciência pelo seguinte: se nós temos que dizer que ciência parte de um pressuposto, que a partir de um método nós obtemos determinado resultado, e se repetirmos esse método, o resultado é o mesmo, então a Vedanta ele nos dá esses métodos, né? Assim como as religiões todas de alguma maneira dão, mas aí elas são bem claras. E ali esse método é cristalizado na yoga, né? Em vários aspectos dela, mas essencialmente são nos ensinamentos da yoga e do Sankhya, que é uma filosofia não dualista. Vou explicar tudo isso, está muito complexo, mas é como você falou hoje no começo. Falar de Vedanta em meia hora Primeiro, eu nem me sinto capacitado para tal. Peço ao Guruji que me abençoe, porque os mestres no Oriente passam, às vezes, 50 anos estudando para falar sobre Vedanta. Mas eles falam desse treinamento de guru e discípulo. E como que é isso? Bom, a pessoa que já fez curso, até com Wagner Borges, por exemplo, já acompanhou que na história da humanidade as tradições espirituais mais profundas eram reservadas para pessoas mais bem preparadas. Mais para o grupo de discípulos. Isso, também, era um né? conhecimento secreto. Era um conhecimento secreto porque as pessoas não estavam... Conhecimento é poder. Logo, eu não dou o maior dos poderes a qualquer ser, né? E nas Upanishads nós vamos notar isso. Esses gurus, inclusive no Katha Upanishad, o guru do Natiketas, né, que é o protagonista, né, da questão, é a morte, é Yama. E ele pergunta qual é o segredo da morte, da nossa existência. Existe alguma coisa depois daqui? Como que vai ser minha caminhada? Eu vou simplesmente me desfazer ou alguma coisa sobra? E nesse relacionamento guru-discípulo sempre existe aquele teste, né? A gente observa isso até no cinema bastante, quando nós notamos que os discípulos sempre eles são postos à prova pelo mestre de maneira bastante intrigante, né? Nessa Upanishad, a morte fala para ele: olha, você está me perguntando da vida e da morte, você não quer alguma coisa mais fácil, que nem ouro, mulheres, alegria na tua vida, longevidade? O cara fala: não, se tudo isso é ilusão, nenhum tesouro é tão inestimável quanto esse teu segredo. E aí essa essência aí de falar qual é a razão da nossa existência e como nós conseguimos essa liberação, como nós conseguimos essa realização espiritual, é a essência da Vedanta. Encontrar um método prático, científico e
tátil, né? Porque a gente vive se perguntando na nossa vida, ok, vocês falam para eu mudar, para eu ser melhor, para eu encontrar sentido, mas como eu faço isso? Me dá uma razão direta, me dá um método, né? Uma forma concreta. E aí esses mestres vão dar, olha, segue esse método que ele funciona. E aí nós temos a maior expressão da Vedanta até hoje, que foi um monge da Idade Média, mais ou menos 1200, chamado Adi é o primeiro, Shankaracharya. Acharya é asceta, né? É aquele que faz práticas ascéticas, né? Espirituais. E Shankara é um dos nomes de Shiva. Foi um menino extraordinário. Falo menino porque desde os 13 anos ele já demonstrava uma inteligência fora do comum. Debatia com grandes sábios a respeito da existência do mundo. Ele reformou todo o hinduísmo na Índia naquela época. A ordem dos Swamis se tornou, que é a ordem monástica da Índia, né, se tornou forte, influente novamente por conta dele. E ele fala num livro, nos tratados dele a respeito da essência de nossa existência. E se vocês quiserem saber mais sobre Shankaracharya, tem um livro dele, que está aqui inclusive na mesa, a cópia do Vitor, que se chama Viveka Chudamani. Eles traduzem como a joia suprema da sabedoria, mas Viveka é discernimento. Então, Viveka Chudamani seria a joia suprema do discernimento, do saber, né? De como encontrar esse sentido para tudo, esse caminho para libertação além da dor e do sofrimento. Como que eu faço isso? Porque chega uma hora que dinheiro, poder, família, fama, até a religião da forma mais superficial, elas se tornam vazias, né? Shankara vai dizer isso. Então eu tenho que procurar o que aí ele vai chamar de não dualismo. Eu vou encontrar Brahman, ou Brahman, né? Brahman é Deus em sua forma mais absoluta. E ele vai dizer o seguinte, como eu encontro Deus nessa forma mais absoluta? Através de uma experiência direta com Ele. O que, em termos sânscritos, nós chamamos Samadhi. E ele coloca a yoga como um mecanismo para você alcançar esse contato direto com Ele. Ora, se eu sou Deus manifesto, afinal de contas, se Deus é absoluto, ele não é, nós somos pedacinhos de nada. Quer dizer, não tem essa visão dualista, né, de Deus como um ser lá longe. Isso. E nós como seres aqui. Quer dizer, é uma visão unificada, monista, seria isso? Exatamente. Aliás, o monismo de Shankara, ele já vem, né, desde a época do Sankhya, dessa época mais antiga, mas ele revitalizou todo o hinduísmo na Índia. Isso foi no século XVI, mais ou menos? Não, foi um pouco antes, foi mais ou menos 1200, século XI. E isso daí, a Índia estava se tornando budista, né? Até por conta do imperador, depois de Chandragupta, Ashoka. O imperador, acredito que seja Ashoka. Acho que é também, não tenho certeza, mas acho que o Chandragupta era o avô dele. E Ashoka, ele se tornou budista, começou a converter as pessoas ao budismo, e era um atrativo muito grande, porque o budismo, além da filosofia ser linda e magnífica, e Buda ser um grande ser, um grande espírito, ela combatia a ideia das castas. O que para um povo que vivia oprimido com essa ideia de que eu devo fazer somente aquilo que meu pai e meus avós faziam até o fim da minha existência, isso é uma coisa muito boa, né? Só que Shankara trouxe para o hinduísmo novamente uma força maior e trouxe uma reinterpretação dos ensinamentos hindus, né? E dizendo assim, olha, tá vendo todos esses deuses, essas formas, essa coisa toda? Então, isso tudo são sombras de uma verdadeira força maior, que é o Deus absoluto. Shankara, inclusive, foi o primeiro a conseguir conciliar os ensinamentos da Sankhya, os ensinamentos dos Upanishads, com um livro que veio muito depois e que também é chamado de Upanishad, né? Que é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita ele não faz parte das 12 Upanishads originais, mas é chamado Upanishad, mesmo porque ele tem trechos extremamente parecidos com o Sankhya, às vezes até iguais. Só que ele tem essa visão pessoal de Deus. Deus ali é colocado como Krishna. E ele vai dizer, não, Deus ali como Krishna, vamos entender que Deus está manifesto em todos nós. A diferença única é que Krishna sabia que ele era a manifestação de Deus. Nós ainda não sabemos disso. Ele vai dizer assim, Brahman, o Shri, e aí nós vamos passar agora para o século XIX e dizer que no século XIX teve os neovedantistas, né? Grandes sábios, grandes espíritos encarnaram para trazer à tona uma visão nova ainda da Vedanta, e que unia ela, inclusive, ao cristianismo.
E esses mestres foram Sri Ramakrishna, Vivekananda, Paramahansa Yogananda, esses grandes mestres que nós aqui hoje sabemos. Quem estuda um pouquinho de espiritualismo oriental, um dos primeiros nomes que aparece é Yogananda. E eles colocam essa proximidade com a espiritualidade de Shankara, que vai dizer assim, olha, Deus é manifestação de tudo o que existe. Logo, realizar Deus é o objetivo sumário da tua existência. E mais do que isso, para se liberar das rodas de sofrimento e de dor, eu tenho que entender que não existe nada além ou mais importante do que isso que eu devo fazer. Só que eles vão dizer, cumpra com o teu dever, e isso vai vir com o tempo. Eles trazem esse consolo para nós de dizer, fica calmo, que realizar Deus faz parte do processo. Então, aproveitando o gancho, fiquem calmos vocês aí. Se é muita informação, vocês podem estudar mais sobre isso, aprender mais. A dica, como nós falamos no início do programa, nesta segunda-feira, teremos, hoje é dia 14? Isso. Hoje é 14, amanhã é 15. Nessa segunda-feira, dia 16 de setembro, tem lá o encontro com o guru, lá no espaço do Guilherme. Ele já passou o telefone. E dia 24 de setembro, teremos a palestra do Guilherme para se aprofundar mais nesse tema, para vocês fazerem perguntas, porque o nosso programa já acabou. Tá bom? Eu vou pedir desculpa para os ouvintes por ter sido tão atropelado, né? Porque é muita informação para passar, assim, e são muitos nomes diferentes. Os meus alunos no curso de Raja Yoga Espiritualismo, que aliás essa é outra opção para quem quiser aprender sobre isso, que tem lá no Nelna, os alunos sempre ficam confusos com os nomes, né? Tanto em sânscrito quanto em outras línguas. Mas assim, esses mestres vêm para nos dizer o seguinte, Deus está em toda parte e ele se faz na forma que nós conseguimos vê-lo. É como se ele fosse o oceano infinito e pelo teu amor e pelo amor infinito que ele também possui, ele se fizesse num iceberg para que a gente, em meio a esse oceano infinito, conseguisse ver um pedaço restrito dele e a partir dali o realizar. É isso aí. Gostei dessa, porque isso mostra que acho que todas as percepções e capacidade de cada um de sentir, ver, entender o que é Deus são válidas. E isso é bacana, né? Você entender e respeitar a capacidade e a fé de cada um. Isso é importante, porque cada um tem sua fé e eu acho que ninguém pode se sentir melhor do que ninguém pela sua crença, mas por aquilo que a gente faz de bom, né? De amor, de respeito. Bom, dia 24 de setembro e dia 28 de setembro, sábado, das 6h30 da noite até as 20h30, teremos a nossa palestra sobre potencial paranormal. Vou falar de projeção astral, o que é a clarividência, o que é intuição. Nós vamos falar, é algo bem rápido, que são 2 horas de palestra. Mais informações, www.rcespiritismo.com.br ou no nosso telefone para você fazer a reserva, 2645 4017 no horário comercial, ok? Fiquem na paz, muito obrigado por você ter voltado aqui no programa. Eu que agradeço. É muita informação, a gente vai voltar a falar mais sobre isso futuramente. Fiquem na paz e até sábado que vem. Você ouviu na Mundial, programa Música e Mensagem, o som que eleva a alma, com Victor Rebelo. Olhe pra mim.